Primeira vez indo a um centro espírita. O que fazer? O que pensar? O que esperar dessa visita? Vamos falar sobre esse assunto interessante? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, sou parapsicólogo clínico. Falamos aqui neste canal sobre estados alterados de consciência, sobre mediunidade, desenvolvimento psíquico. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto interessante que é visitar um centro espírita pela primeira vez. Eu, como pesquisador da área, já visitei muitos tipos de casas religiosas, mas eu também pratico o espiritismo, em comunicações mediúnicas. E muitas pessoas me perguntam, têm essa dúvida, mas Anderson, como é que esse mistério de ir num centro espírita, de ver médiuns e espíritos, o que a gente vai ver lá? Vai acontecer alguma coisa estranha? Será que se eu chegar lá um espírito vai me assediar, vai me pegar, vai incorporar em mim? Como que é isso? Vamos falar então de como é que isso funciona. Primeiro, quando você vai num centro espírita, e quando eu falo espírita, eu vou comentar espírita, tá gente? Não vou comentar de Umbanda aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito diverso. Vamos comentar aqui sobre uma casa espírita, aquela famosa que as pessoas dizem assim, kardecista, é mesa branca. Na verdade o nome é Centro Espírita, de Espiritismo, tá? Não existe kardecismo nem centro de mesa branca. Isso é um nome popular que as pessoas usam para identificar com Kardec, com o Espiritismo, tá? Mas o nome certo é Casa Espírita, Centro Espírita, que é Espiritismo. Bem, você vai escolher uma casa espírita e vai chegar lá. Primeiro, você vai chegar na casa espírita e lá vai ter um monte de estátuas, um altar e velas acesas? Não. Centros espíritas não têm santos, não têm estátuas, não têm altares, não tem velas acesas, não tem decorações específicas de culto a algo. O centro espírita ele trabalha com a doutrina espírita, que é uma filosofia de vida, um entendimento em relação à espiritualidade, não é uma religião. Então não tem rituais, não tem cultos, sim, não tem ritualística. Você não entra lá, vai ter um passo a passo assim, porque se não for dessa forma, não acontece isso na espiritualidade, se não é energia. Não, isso não existe. Centro espírita, se é mesmo espírita, baseado na doutrina espírita de Allan Kardec, não tem santos, não tem velas, não tem... Claro, não estou dizendo para você que outros estão errados por terem, não estou falando isso. E aquelas pessoas que querem cultivar a doutrina de Kardec e ainda assim fazer as suas adaptações, também não vejo nada errado nisso, não tem problema nenhum. Mas se você está indo num centro espírita e busca isso mesmo, então lá dentro não tem imagens, não tem velas, certo? Quando você chega lá, você vai ver alguma coisa estranha ou esquisita, tipo ver espíritos, só se você for médium mesmo, um médium notório, um médium que tem uma capacidade mais aprofundada para você ver isso, senão você não vai ver nada. Você vai ver pessoas te recebendo, sorrindo, agradecendo. Quando você chegar lá, geralmente, quando você chega numa casa espírita, tem um momento onde as pessoas recebem o passe. Algumas pessoas ficam meio desconfiadas. Olha, mas eu nunca vi, agora vai ter um passe aqui. Como é que é isso? O que acontece? Vai ter que ir lá para uma salinha misteriosa, O que acontece? O passe, imagine você que vem de outras religiões, o passe é como uma bênção. É um momento onde se transfere uma energia, algo para você. Então o máximo que vai acontecer é que você vai entrar na sala do passe, vai sentar numa cadeira. Você pode ficar de olhos fechados ou abertos, se você quiser, do jeito que você preferir. Simplesmente você fica aguardando o processo que aquela pessoa, trabalhador da casa, homem ou mulher, vai fazer, certo? Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar as mãos em cima da sua cabeça, e vai fazer uma oração ou uma mentalização, algo que é o processo específico dela. Às vezes algumas pessoas só dirigem as mãos para cima e para baixo, só isso, certo? Casa espírita, centro espírita que leva corretamente o processo do passe não toca nas pessoas, certo? Então, evite que as pessoas toquem em você no passe. Se a pessoa quiser tocar, diz, olha, não é necessário tocar, tá? Porque passe é orientado que não necessita toque, tá? Então, transferência de energia é a distância, 1 metro, meio metro, ou pode até ser pertinho,
mas sem tocar, não tem a necessidade. Bem, feito isso, geralmente nas casas espíritas, você vai poder assistir uma palestra ou participar de algum tipo de estudo. Muitas pessoas vão nas casas espíritas e acreditam que quando entrar lá, elas vão ver reuniões mediúnicas, médiums se manifestando, mesas girantes. Isso as pessoas não fazem mais em centro espírita, tá? Mas não acontece. Pouquíssimas casas no Brasil fazem reuniões mediúnicas abertas ou reuniões de desobsessão abertas. Então são poucas exceções, tá? Então, por exemplo, na casa que eu trabalho, aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina, o Centro Espírita Caminho da Luz, esta casa faz reuniões abertas. Então você pode entrar lá e assistir uma reunião porque não tem nenhum mistério nisso, tá? Muitas casas não gostam, por quê? Porque às vezes querem evitar os curiosos, aquelas pessoas que só vão lá para duvidar ou para, sei lá, querem sair de lá falando do que viram. Então estas casas querem ter também um equilíbrio maior durante a reunião e naturalmente quando a reunião é feita só com os médiuns da casa na mesa, o equilíbrio geralmente é maior, é melhor para os médiuns trabalharem assim, certo? Mas na maioria das casas você vai participar de estudos e palestras e isso já é muito bom, eu diria até que é o mais importante para você que está começando. Em algumas casas você vai ver, na maioria das casas você vai ver reuniões quando você conseguir participar, porque com o tempo eles permitem você participar como assistência, desde que você esteja estudando e se interessando por aquilo, você vai poder assistir às reuniões e vai ver as comunicações. Os médiuns incorporam ou psicografam espíritos, dão comunicações de mentores ou de espíritos sofredores, ou de espíritos que têm raiva, ódio. Para você que não conhece, talvez no começo você sinta algo meio estranho, porque você vai ver ali médiuns que choram e ao mesmo tempo daqui a pouco já estão esbravejando, porque são personalidades diferentes. Então não estranhe se você vê um médium cair num choro compulsivo, aquele choro é o espírito comunicante que está ali. Às vezes em algumas comunicações, são personalidades, são consciências que estão em revolta, então eles estão mais bravos, estão com ódio, e se o médium permitisse, ele se levantaria dali, né? E derrubaria as coisas da mesa, mas o que acontece? O médium ele tem a capacidade para conter ali a comunicação tranquilamente, tem a proteção dos espíritos superiores. Então, o que acontece? A comunicação acontece na mesa, por mais que às vezes ele se altere. Então, não se assuste com essas alterações, são naturais na reunião mediúnica, faz parte daquela dinâmica, daquela atividade. E os médiuns, pelo menos eu penso que sim, eles estão treinados para isso, para dar aquelas comunicações. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre aquelas comunicações, você pode conversar depois com os médiuns ou com o dirigente da casa e perguntar como são essas comunicações, o que acontece, sobre o que aquele espírito disse, o que ele queria dizer, o que era aquilo. Sim, você pode, com o intuito não de curiosidade, de mera curiosidade, mas de aprendizado, para você compreender mais como acontecem essas dinâmicas. Algumas pessoas acreditam que, mas se eu for numa casa espírita, depois eu posso sair de lá obsidiado. Não, isso não acontece. Posso sair perturbado? Também não, isso não acontece. Algumas pessoas relatam que quando começam a ir, elas sentem um desconforto como se não devessem estar ali ou uma necessidade de sair dali. Quando acontecem certos casos em que as pessoas sofrem obsessões espirituais, existe uma pressão do obsessor para que ela vá embora, um desconforto mental como se ela estivesse fazendo algo errado. Então a minha dica para você que sente isso quando vai numa casa espírita é que você precisa persistir. Quanto mais você persistir, mais você enfraquece essa percepção do obsessor, certo? Então é importante esta persistência. Você vai sentir como um pensamento invasivo, como se algo estivesse errado. Algumas pessoas relatam sono, relatam uma dor de cabeça, né? Geralmente é uma influência espiritual negativa acontecendo. Não é porque você entrou no centro espírita, não é culpa do centro espírita. É o obsessor ou o espírito assediador que provoca mentalmente isso em você, né? E devido à sua confusão mental você sente isso,
para que você se afaste, porque ele não quer ser descoberto, ele não quer que você fique protegido ou que você venha compreender essas realidades espirituais, porque aí ele vai perder poder sobre você. Então a ideia central é que você relate isso para as pessoas da casa espírita, ou para quem dá passe, ou para o dirigente, peça orientações, tome passe sempre e reforce os seus estudos, o seu entendimento sobre isso. Então, meus amigos, isso é um breve vídeo sobre como você pode ver essa casa espírita e observe bem, se você foi bem recebido, continue indo nessa casa. Se você sente que ali não foi bem recebido, vá em outra casa espírita. Muitas pessoas comentam, mas Anderson, nossa, mas é uma casa espírita não ser bem recebido. Infelizmente, pense sobre isso, as pessoas que estão lá não são perfeitas, elas estão aprendendo, estão tentando evoluir também. Mas se você acreditou que aquela casa não foi boa para você, vá em outro lugar, vá em outra casa onde você se sinta confortável. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo sobre uma primeira vez na casa espírita. Nós temos também um vídeo antigo sobre isso que você pode visitar. Este vídeo foi feito, né, em agosto de 2024, né? Então é um vídeo mais recente. Gostaram do vídeo? Agora sim, se você gostou, você pode curtir o vídeo, pode se inscrever, pode assinar como membro no nosso clube de canais. Um grande abraço para você, até a próxima!